Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, trazendo um vídeo aqui para vocês com uma pegada um pouco diferente. Vamos comigo? Conhecer o nosso canal agora, chega aí se inscrevendo, aperta no botão vermelho, ativa o sininho de notificações e deixa o like. O like fortalece e ajuda muito o nosso canal. Compartilha para todos os vascaínos, para aqueles que ainda não conhecem a história do Gigante da Colina. Queridos, eu confesso a vocês, é de emocionar quando nós pegamos ali fatos e relatos históricos sobre a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. E é uma série da Netflix agora que estreou no dia 20 de março, que é chamada The English Game. Promete levar os vascaínos à loucura, promete levar-nos a emoções muito fortes, porque relaciona e muito com a história do Vasco da Gama. Clube que venceu todos os tipos de preconceitos no começo do século XX. E eu quero estar aqui fazendo uma breve relação com meus amigos vascaínos. Sim, queridos, lançado no último dia 20, a The English Game, tá? Certamente vai mexer com o emocional de todo torcedor vascaíno. Ou seja, ela é baseada na popularização do futebol inglês, assim como a nossa história se baseia em popularizar o futebol no Brasil. Lançada no último dia 20, The English Game traz para o público aquilo que se parece muito com a história do Vasco. Dois jogadores que vão ser os primeiros jogadores profissionais e com ascensão de equipes formadas por operários. Fato que promete balançar com o coração dos vascaínos. Também prometo não dar spoiler da série. A série mostra o caso de dois jogadores que jogam muita bola e só querem moradia e trabalho em uma fábrica. Com um estilo diferenciado de jogar, eles passam a ameaçar a soberania dos times da elite. É aí que entra a história junto do Vasco, semelhante aos Camisas Negras, a equipe do Vasco da década de 20. Poderia ser diferente, assim como aconteceu com o Vasco, no campeonato inglês não será nada diferente. Eles vão ameaçar a expulsar o time de operários. No caso do nosso Vascão, a ameaça se deu no ano seguinte à conquista inicial, quando o time cruzmaltino destacou entre os aristocratas América, Botafogo, Flamengo e Fluminense, com 11 vitórias em 14 jogos, e levantou o caneco da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres em 1923. Incomodados por essa ascensão gigantesca do Gigante da Colina, os rivais decidiram então criar uma nova liga, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, ou AMEA, impondo ao cruzmaltino a seguinte exigência, queridos: para não participarem 12 jogadores. Curiosamente, esses dois jogadores eram negros, operários, ou seja, segundo esses dirigentes, eles não apresentavam condições sociais apropriadas para o convívio esportivo. O profissionalismo e o analfabetismo foram um dos itens oficialmente citados. Ou seja, se não tivesse dinheiro e nem cor, infelizmente, pelas questões da época, não jogava. E o Vasco lutou por isso. Eu honro, eu fico assim pensando, queridos, essa história, ela não vai acabar. Tem dirigente, tem benemérito que está tentando destruir essa história, mas eles não vão conseguir. Notem, os próprios aí, americanos, botafoguenses, flamenguistas e tricolores, não queriam o Vasco porque o Vasco tinha 12 negros no futebol no seu time. E olha que história linda! Eu já lutei por negros e operários, que honra ser! Vascão, como sempre, inconformado com as condições impostas pelos rivais, se insurgiu através de uma carta que anos depois se tornaria um documento lendário conhecido como Resposta Histórica. Em um trecho dela, ela dizia, abre aspas,
quanto à condição de eliminarmos 12 dos nossos jogadores da nossa equipe, resolvemos por unanimidade, a diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama não deve aceitar por não se conformar com o processo, porque foi feita a investigação das posições sociais desses nossos consórcios. Investigação levada a um tribunal, onde não tiveram nem representação nem defesa. Enfim, o comunicado informava que o Vasco não disputaria a Liga da AMEA em 1924, fato que o fez retornar à LMDT, onde foi novamente campeão. Com o sucesso do clube e a grande popularidade que ele atingiu no Rio de Janeiro, o Cruz Maltino foi posteriormente convidado mais uma vez para a AMEA, sem necessidade de se enquadrar às exigências anteriores. Tal atitude foi considerada um marco para a popularização do futebol no Brasil e teve como consequência a abertura dos demais clubes para jogadores do mesmo perfil que os Cruz Maltinos, movimento muito parecido com o iniciado na série. Ou seja, Vascão abriu porta para negro, para operário. Vou destacar essa carta aqui atrás. Sem Vasco não aconteceria Pelé, não aconteceria os melhores jogadores do mundo, e o Vasco lutou por vocês. Quanta honra! Já não é à toa que o Pelé falou recentemente, ele é Vasco de coração, sofre igual a gente. E Pelé, nós vamos levantar essa história, vamos dar essa nova resposta histórica. O vascaíno merece, porque uma história linda como essa não pode ficar sendo suja da forma que está. Abre aspas. A mensagem que a resposta histórica passa é a de que foi a segunda lei áurea no Brasil. Isso são historiadores dizendo que a resposta histórica do Gigante da Colina foi sim a segunda lei áurea no Brasil. Lei áurea que foi assinada pela princesa Isabel e deixando negros, infelizmente, sem pequenas condições de sobrevivência, tá? Tendo que mendigar ou até pedir os seus senhores para retornar às suas casas. E uma saída foi o futebol. E esse clube, eu falo com um olhar de felicidade, esse clube aceitou. Esse clube fez a diferença. Honra, muito obrigado. Muito obrigado, Vasco da Gama. Um troféu, vou falar para vocês, troféu que nós temos, a aceitação de negro e operário, e depois São Januário logo à frente. É muita história, torcedor vascaíno. Você que está aí na quarentena, às vezes lembrando dos Vascos de antigamente, igual a gente lembra do Vasco de antigamente, com saudade, nós vamos ter que rever essa história. Já começamos com os sócios torcedores e agora a gente viu essa história linda e vamos poder revivê-la um pouco numa série de English Game que vai relatar provavelmente muito parecido com o que o Vasco fez aqui no Brasil. Obrigado, Vasco da Gama. Resposta histórica que completa 96 anos. Queridos, um breve resumo da história do Vasco, que a meu ver pode virar um documentário ou até uma série, por que não, né? Um cineasta brasileiro, algum aí que se interessar, deve aproveitar e mostrar que aqui tem história. Nós lutamos por negros e operários. E muito obrigado, Gigante da Colina, mais uma vez, obrigado porque eu tenho honra e bato no peito que eu torço pro Vasco. E outra, não sou modinha, sei que estamos sofrendo e muito, isso é uma realidade, mas vamos dar a volta por cima. Muito obrigado por essa história linda do futebol, de lutas sociais. E vamos estar dando a volta por cima através dessa torcida apaixonada. Meu muito obrigado você. Compartilhe nosso vídeo. Fiquem com Deus. Valeu.